Sintra, Portugal. Sintra é uma vila portuguesa no distrito e área metropolitana de Lisboa, integrando a sua parte norte, Grande Lisboa. A cidade é famosa principalmente pelo castelo medieval e palácios com projetos que beiram o mágico, idealizados a partir das aspirações e os delírios da realeza e da elite que passavam ali os dias de descanso. O município é limitado a norte pelo município de Mafra, a leste por Loures, Odivelas e Amadora, a sudeste por Oeiras, a sul por Cascais e a oeste pelo Oceano Atlântico. Podemos encontrar na vila de Sintra testemunhos de praticamente todas as épocas da história portuguesa, e, não raro, com uma dimensão que chegou a ultrapassar, pela sua importância, os limites deste território. Uma pleiade de palácios e parques, de casas senhoriais e respectivos hortos e bosques, de palacetes e chalets inseridos no meio de uma exuberante vegetação. O Palácio da Pena. Situado no alto de uma montanha, o Palácio da Pena destaca-se por sua arquitetura colorida e chamativa. Foi eleito em 2007, uma das 7 maravilhas de Portugal. É o palácio monumental mais visitado do país. Projetado pelo rei Dom Fernando II no século XIX, o palácio possui arquitetura romântica, mas com detalhes de influências árabes, góticas e manuelinas. Além dos belos aposentos e salas do edifício, nos espaços externos há grandes atrativos. A construção se mistura com as rochas onde há grutas, lagos e jardins. Quinta da Regaleira. O Palácio da Pena pode ser o mais apoteótico, mas nenhuma atração de Sintra é mais lúdica que a Quinta da Regaleira. Com a ajuda do arquiteto Luís de Manini, o patriarca Antônio Augusto Carvalho Monteiro transformou a propriedade de veraneio da família numa floresta encantada particular, misturando mitologia grega, Dante Alighieri, Camões e maçonaria. São 85 hectares fascinantes de parques, com fontes e algumas construções, como o chalé da Condessa de Edla. A cor vibrante do palácio traz um contraste surpreendente com o verde da passagem no seu entorno. É um dos passeios mais recomendados de Sintra. O ápice do percurso é o Poço Iniciático, uma tora invertida, que se afunda 27 metros abaixo da terra, e era usado em rituais maçons. Mais do que em qualquer outra atração da cidade, o mapinha oferecido na bilheteria é fundamental. Tendo tempo, porém, o melhor é se perder pela quinta e usar o mapa para se achar. O Palácio da Regaleira também pode ser visitado por dentro, mas o maior atrativo dali é o café anexo, que serve bons lanches e pratos rápidos ao redor de uma charmosa fonte. A Quinta da Regaleira possui também várias alamedas com estátuas e variadas obras de arte, jardins imensos e passagens subterrâneas. O Palácio Nacional de Sintra está localizado no centro histórico da cidade. O Palácio Nacional de Sintra é conhecido também como Palácio da Vila. Foi construído em 1383, passou durante os séculos por várias transformações. Cada mudança ou reforma ao palácio foi ganhando novos elementos arquitetônicos e artísticos de épocas diferentes. Este fato transformou o Palácio de Sintra em uma mistura de vários estilos. No seu interior você vai mergulhar mais na história portuguesa e ver de perto os cômodos que estão mobiliados e permanecem preservados. O palácio foi utilizado pela família real portuguesa, apesar de imponente por fora, com alas interligadas por belos jardins e pátios. É por dentro que chama mais a atenção, com belíssimas decorações. É o principal palácio de Sintra, e o único que foi projetado pelos monarcas portugueses durante a Idade Média, e se mantém intacto com a sua arquitetura gótica e manuelina. Era a casa de verão da família real portuguesa, e no seu interior é perceptível a influência muçulmana em sua decoração. O centro histórico pode ser o ponto de partida do seu roteiro de um dia em Sintra. Ele não é grande, então em poucos minutos você faz uma boa caminhada em volta. Pode aproveitar também para comprar alguma lembrança, ou tomar um bom café e almoçar por lá. No centro histórico de Sintra, a igreja de São Martinho conserva, por fora, os traços da primitiva construção. A igreja fundada por Dom Afonso Anuink, de origem românica, seguindo a hipótese de ter sido erguida na segunda metade do século XII, deu lugar a um templo gótico, durante o reinado de Dom Dinis no século XIII.
Ali ainda, os passos do Conselho de Sintra, ou Câmara Municipal de Sintra, sede do município, foram construídos entre 1906 e 1909 no local da antiga Capela de São Sebastião, com projeto de Adens Bomildes. No topo, majestosa, a esfera armilar. Ladeiam esta curiosa cobertura 4 outras de menores dimensões. A culinária de Sintra, as queijadinhas que, envoltas por uma massa crocante, tem recheio à base de queijo, açúcar, ovos, farinha e canela. Uma das opções para provar os doces, que acompanham bem um chá ou café, é a doceria Periquita, que tem mais de uma unidade na vila. No estabelecimento, também os pastéis de Cruz Alta, que homenageiam o ponto mais alto da serra, são protagonistas no cardápio. Palácio de Monserrate. Erguido pelo milionário inglês Francis Cook, o Parque e Palácio de Monserrate são testemunhos ímpares dos ecletismos do século XIX. Foi construído sobre as ruínas de uma capela do século XVI. A propriedade é repleta de obras de arte, e os jardins receberam espécies vindas de todo o mundo, organizados por áreas geográficas. Possui um dos mais ricos jardins botânicos portugueses. O Palácio de Monserrate foi erguido em 1856 para a residência de verão de uma abastada família inglesa, aproveitando as ruínas de uma mansão neogótica que já existia ali. Do portão até a casa, o visitante passa por ruínas, um sarcófago, cascatas e trilhas estreitas. O interior é riquíssimo. O átrio principal tem pé direito alto e uma cúpula impressionante. A biblioteca e a sala de música são igualmente encantadoras. Lord Byron visitou Monserrate e falou da casa em um poema. Preciso falar algo mais? Palácio de Seteais. O Palácio de Seteais foi construído por um cônsul holandês no século XVIII. Possui arquitetura neoclássica, edificado em um terreno cedido pelo Marquês de Pombal. Em seu exterior há belíssimos jardins. Atualmente, o elegante palácio pertence à empresa hoteleira Tivoli Hotels & Resorts. Cabo da Roca. Possui um farol erguido em 1772, a pedido do Marquês de Pombal. O Cabo da Roca é o ponto mais ocidental de Portugal continental e também da Europa continental. Um marco, um mirante e um farol são os pontos de visitação acima do penhasco à beira-mar, com 140 metros de altura. O local oferece belas paisagens marcadas pelos altos penhascos da costa sobre o Oceano Atlântico. O Cabo da Roca está integrado ao Parque Natural de Sintra-Cascais. Farol do Cabo da Roca. Já o farol do Cabo da Roca situa-se a uma altitude de 165 metros acima do nível do mar e tem 22 metros de altura. A sua luz tem um alcance de aproximadamente de 48 quilômetros. Luís de Camões descreveu o local como onde a terra se acaba e o mar começa. Palácio Nacional de Queluz. O Palácio Nacional de Queluz é uma construção do século XVIII, iniciada em 1747, localizado em Queluz, no Concelho de Sintra. É um edifício fabuloso, sendo um dos últimos grandes palácios em estilo rococó erguido na Europa, marcado também pelo barroco e o neoclassicismo. Foi utilizado pela família real e corte portuguesa na segunda metade do século XVIII e início do XIX. Foi construído como um recanto de verão para Dom Pedro de Bragança. O Palácio de Queluz foi planejado inicialmente como residência de verão da família real portuguesa e local de entretenimento da corte, mas a partir de Dona Maria se tornou a residência permanente. Brasileiros têm um motivo a mais para visitar. O nosso Dom Pedro I nasceu e morreu como Pedro IV no mesmo quarto deste palácio. A origem do Palácio de Queluz está na antiga Casa de Campo de Queluz, construída por Dom Cristóvão de Moura, primeiro Marquês de Castelo Rodrigo, mas foi seu filho, o segundo Marquês de Castelo Rodrigo, quem transformou a casa numa grande quinta de recreio. Os jardins que cercam o palácio são ainda mais impressionantes que a suntuosa construção. São vários deles, divididos em setores e com características próprias e únicas, entre eles o Jardim de Neptuno e o Jardim de Malta. Apesar de ser menor que Versalhes, o Palácio Nacional de Queluz ainda assim é imenso.
Ainda saindo do palácio, o visitante começa passando pela escadaria Roubilion para chegar próximo da bonita Cascata das Conchas. Nessa área, antigamente, eram mantidos animais exóticos em jaulas, numa espécie de mini zoológico. Seguindo na área aberta do jardim, é possível ver o Lago das Medalhas, em formato octogonal, o maior dos lagos do palácio. E mais adiante ainda, uma imponente construção aquática, a Fonte de Netuno. A outra ala maior do jardim ainda congrega o Lago das Conchas e a Grande Cascata, com bonitos jogos de água, além de um jardim botânico criado para a realeza.